pessoal, então a nossa mensagem de hoje é a mensagem número 20, cujo título é Vigiando, baseado numa epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde ele diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E Emmanuel comenta: trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Em verdade, é a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende a requisições da treva, passando à condição de censor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Muito bem. Então, pessoal, essa mensagem, eu diria que ela constitui o centro da nossa prática espiritual cotidiana. Porque quando Jesus nos diz orai e vigiai a fim de não cair em tentação, o que ele está nos recomendando é justamente a mesma coisa que Paulo diz aqui, né? Quando ele diz que se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, vigiar, na verdade, nada mais é do que nós mantermos sempre a nossa mente protegida de impulsos inferiores, né? A gente tem uma tendência a se preocupar muito com o que acontece ao nosso redor ou fora de nós, né? A gente tende a ser muito responsivo em relação a todos os estímulos que chegam através dos nossos sentidos, né? Então, por exemplo, uma palavra de ofensa, né? Ou uma agressão verbal, né? E a gente muitas vezes perde o controle, né? Perde as estribeiras, como a gente diz, né? Então, o que Paulo está propondo aqui é que a gente faça esse exercício de sempre ocupar o nosso pensamento com virtude, com qualidades, ou seja, com paciência, com estabilidade mental, com tranquilidade, com paz e de uma forma independente cada vez mais independente do que acontece no mundo externo. Porque esse é o verdadeiro desenvolvimento espiritual, né? É a gente ir desenvolvendo essa capacidade de nos mantermos no eixo, né? Independentemente do que aconteça ao nosso redor, né? E isso, obviamente, só acontece quando a gente segue esse conselho que Paulo está dando aqui e que Emmanuel traduz como trabalhemos vigiando. Trabalhar aqui vamos entender como atuar no mundo, né? Então, atuemos no mundo sim, né? Mas vigiando, como é que nós estamos atuando? Qual é a qualidade das nossas ações? Qual é a qualidade do nosso pensamento? Qual é a qualidade das respostas que nós damos à vida, né? É só lembrar daquela passagem de Jesus, quando ele diz assim, né? Se te baterem numa face, oferece a outra, né? Ou seja,
Se você se depara com a face da ignorância, que vai ser o mais provável, porque a gente vive num mundo ainda de grandes imperfeições, né? Onde os espíritos ainda carregam consigo muitas imperfeições, então nós vamos nos deparar com frequência com o resultado e as consequências da ignorância. E a sugestão para aqueles que desejam praticar o caminho espiritual sugerido pelo Evangelho é responder a essas ações ignorantes com sabedoria. Né? E isso só pode acontecer através dessa vigilância. Por isso que a nossa mensagem de hoje, o título é Vigiando. Né? E Emmanuel chama atenção aqui, dizendo inclusive que aquilo que ocupa a nossa mente vai se constituir na substância da nossa vida. Né? Ou seja, a doutrina espírita nos explica com muita clareza, né, que é justamente no plano sutil do espírito que se originam todos os fenômenos, as coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos um mapa kármico, nós temos um karma, né? Mas esse karma ele não é estático, ele é dinâmico. A cada ação nossa, a cada fala nossa, a cada pensamento nosso, esse karma está sendo ou melhorado ou piorado. Né? Porque Jesus diz muito bem, né? Não se pode servir a dois senhores. Né? Então, ou estamos melhorando, ou estamos piorando, ou estamos agindo de forma positiva, ou estamos agindo de forma negativa. E esse mais um motivo para vigilância. Né? Aqui na sugestão de Paulo, quando ele diz para a gente manter o nosso coração e a nossa mente cheios da virtude, significa estar sempre focado naquilo que é positivo. Né? E a doutrina, inclusive, nos oferece conhecimento mediúnico, né, que serve de ferramenta para que a gente saiba que toda vez que nós estamos atuando na faixa do bem, nós estamos sintonizando também com planos mais altos. Nós estamos atraindo para nós, ou para perto de nós, entidades que vão nos ajudar a ficarmos ainda melhores. E o contrário também é verdade. Né? A obsessão é um fenômeno típico da invigilância, consequência da invigilância. Né? Então, mentes invigilantes atraem espíritos que estão tão desequilibrados quanto ela. Né? Então, é isso que Emmanuel está nos chamando a atenção, dizendo, inclusive, que a gente deve retirar o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino. Isso aqui a gente pode resumir como assim: transformar a nossa vida numa prática espiritual permanente. Que é isso aqui. Ou seja, cada coisa que aconteça conosco na vida, a gente deve transformar num tijolinho para construir esse reino divino dentro de nós. Né? Porque Jesus já disse, o reino divino está dentro de vós. Não existe outro lugar onde a gente possa construir esse reino divino. É no nosso interior. Né? E aí o que Emmanuel está sugerindo aqui é exatamente isso, né? Que cada coisa que aconteça na nossa vida, ainda que sejam dificuldades, ainda que sejam obstáculos, e aliás, principalmente, né, as dificuldades e os obstáculos devem ser utilizados como instrumentos de edificação do reino divino dentro de nós, de construção da paz, né, do equilíbrio e da estabilidade interior. Né? E aí, como Emmanuel sempre costuma fazer, ele vai dando exemplos práticos do que pode acontecer, né? E de coisas que são comumente aquelas que nos tiram do sério, né? Então ele fala, por exemplo, a nuvem de incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. Isso é super comum, né? Na família são talvez o grande desafio da nossa evolução espiritual, né? É ali que surgem os conflitos e é ali que a gente tem que lidar com eles de maneira mais próxima. Né? É ali que estão aqueles entes que convivem conosco diariamente, cotidianamente, né? E que vão nos desafiar muitas vezes, dependendo da proximidade, 24 horas por dia. Né? Então, é um dos exemplos que ele está dando de coisas que podem acontecer e que a gente deveria, por força da vigilância, transformar em tijolos de construção do reino divino, a nuvem de compreensão no ambiente doméstico. Mas ele cita outros, né? Ele diz, por exemplo, a injúria nascida da palavra inconsciente de desafetos gratuitos. Porque às vezes as pessoas nos agridem gratuitamente. A gente não fez nada. Né? Nós não fizemos coisa alguma. Elas estão muitas vezes descarregando as suas negatividades, as suas insatisfações no primeiro que aparecer na frente.
né? Às vezes é um vendedor que está mal-humorado, uma pessoa com quem a gente se depara na rua, né? Então é um outro exemplo de coisas muito desafiadoras para nós, né? Porque principalmente quando é gratuito, a gente fala assim, pô, mas por que, né? Que esse cara está falando isso, né? Então a gente tende a reagir entrando na vibração, né? O problema da raiva é exatamente esse, né? Quando a gente se enfesa com alguma coisa ou com alguém, a gente entra na vibração, sintoniza, e aí aquilo vira uma bola de neve, né? E aquilo vai crescendo e vai crescendo de maneira negativa. Por quê? Porque nós não soubemos oferecer a outra face, a face da sabedoria, né? E Emmanuel ainda dá um outro exemplo, né? A acusação indébita ou a maledicência, né? Ou seja, outra coisa também com a qual a gente convive cotidianamente, né? Pessoas que estão sempre prontas a apontar o dedo, né? Você é culpado, foi por sua culpa, né? Foi por sua causa, né? Isso aconteceu por causa de você, e a gente tende a reagir negativamente a isso, né? E a maledicência, né? Que é a coisa talvez, as falas negativas mais comuns no nosso mundo seja isso, né? As pessoas parecem que têm assim, há um prazer, né? em desqualificar o próximo, que é uma coisa totalmente anti-espiritual, que vai na contramão do avanço no caminho espiritual, né? E Emmanuel ainda cita também aqueles amigos que muitas vezes, sintonizando com a treva, passam à condição de censor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. É tipo assim, pô, mas você está indo lá no centro e tal, e ainda continua desse jeito, né? Quer dizer, em vez de nos estimular, já viram aquela história do copo meio cheio e copo meio vazio? Né? Ele olha o copo meio vazio, então você está ali fazendo um esforço enorme, não é fácil superar hábitos, né? Não é fácil dissolver obscuridades mentais, mas você conseguiu andar um pouco, mas não, ele olha para o que você não andou. Então, mas logo você, um espírita, como é que faz uma coisa dessa? E aí a gente tem essa tendência ainda, devido ao nosso grau evolutivo de cultivar muita culpa, baixa autoestima, né? E fala, pô, é mesmo, caramba, eu não poderia ter feito isso, né? Então, é um outro exemplo que Emmanuel chama a atenção para que a gente esteja vigilante, para não deixar que isso nos abata, né? Para que a gente saiba que isso vai acontecer. E acontece com muita frequência. As pessoas que fazem opção por seguir um caminho espiritual normalmente são muito criticadas, porque é como se fosse assim, ó, eu não estou me propondo fazer um caminho espiritual, mas você tá, então você tem que ser melhor do que eu, você tem a obrigação de ser melhor do que eu. É aquela facilidade de cobrar dos outros e se desresponsabilizar das suas próprias, né, obrigações consigo mesmo, né? Então aí Emmanuel vai na conclusão disso aqui, dizendo aqui que em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo suja, digno de louvor. É a história da outra face, né? Então, seja o que for que acontecer, vamos oferecer sempre algo que seja digno de louvor, ou seja, algo que seja edificante. Essa palavra é muito usada no Espiritismo, né? Edificante, quer dizer que constrói, em vez de destruir, né? Que eleva, né? Sustenta, em vez de derrubar, né? E ele... duas frases sintéticas aqui que eu acho que resumem bem o conteúdo dessa mensagem. Aos mais infelizes, mais amparo. É a lógica das coisas, né? Os mais infelizes precisam de mais amparo. Aquele que está agindo, oferecendo a face da ignorância, precisa de mais luz. Ele está em trevas, né? Ele não está enxergando, ele não está vendo. Então a gente deve vigiar para que a gente esteja sempre oferecendo a esses mais infelizes mais amparo. E aos mais doentes, mais socorro. E os doentes do espírito, né? Como Jesus fez lá na cruz, né? Estava sendo crucificado e falou, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E ofereceu socorro, porque eles eram doentes. Ali aparentemente era ele que estava morrendo, mas na verdade quem estava doente do espírito eram aqueles que estavam crucificando, né? É aqueles que ainda sofreriam muito em vidas, em muitas e inúmeras vidas futuras, né? E Emmanuel termina a mensagem dizendo que nós devemos nos transformar num templo vivo de luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor, né? Por quê? Porque a comunhão com Jesus, ela não acontece por uma proximidade física, porque muitos tiveram proximidade física com ele e estavam absolutamente distantes dele, né? Do coração dele, da mensagem dele, né? Então, essa comunhão constante com Jesus, ela ocorre por essa vigilância, como consequência dessa vigilância, né? Se nós vigiarmos nossa mente para que ela se mantenha plena de
coisas que sejam dignas de louvor, né? Que edifiquem espiritualmente, nós estaremos em conexão com Jesus. Porque nós estaremos sendo uma luz no mundo, né? Nós estaremos fazendo, dentro das nossas possibilidades e guardadas as devidas proporções, o mesmo que ele fez, né? Espargindo luz pelo mundo. Ainda que a gente se equivoque, porque nós não atingimos o nível da iluminação espiritual plena, mas a gente, vigiando, vamos estar sempre fazendo o nosso melhor nas condições que temos, né? Uma frase que a gente sempre usa muito aqui, né? Como mantra. Essas são as condições que temos. Dentro delas, se nós vigiarmos, estaremos fazendo o melhor.